Fala galera do FTU Brasil, o tema do nosso bate-papo de hoje, na verdade, é uma pergunta, né? Por que não recebo o Espírito Santo? Então, se você também tem essa dúvida, se você tem mais dúvidas sobre o Espírito Santo, deixa aí nos comentários para a gente saber quais são suas dúvidas. Mas eu creio que essa pergunta todos nós um dia já fizemos, né, Paty? E não pode ser um sentimento, porque a pior coisa que você pode fazer é entrar nessa vibe aí de é que Deus não me quer, porque eu já fiz tudo que eu podia e ele não quer morar em mim, e começa, né, o drama. Então, Deus não atende o sentimento, ele olha para a fé da pessoa. Então, se fé é a certeza do que eu não estou vendo, então tem que prestar atenção, é no que me falta. O que o Senhor quer de mim? Essa tem que ser a pergunta. Não tem que ficar alimentando aí esses pensamentos, sentimentos e dúvidas, não. Eu tenho que investir, então, na minha fé e na entrega, Val. A gente tem falado muito sobre o Espírito Santo na escola de discípulos. Toda quinta-feira, de 19 horas a 19h40, a gente faz o Zoom com toda a galera que quer meditar no livro, nos Passos de Jesus, e exatamente nesse período nós estamos falando sobre o Espírito Santo, tá? Pergunte ao seu conselheiro como é que você pode participar. Amanhã teremos 19 horas. Mas deixa aí a sua pergunta nos comentários, faça aí o seu comentário sobre o porquê não recebo o Espírito Santo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é se você de fato quer o Espírito Santo, né? Porque a pergunta, por que eu não tenho o Espírito Santo? A primeira resposta vem se a pessoa quer de verdade o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é aquela pessoa que a pessoa diz assim, bom, se vir veio, se não veio, também não faz falta. Não é assim, o Espírito Santo é o mais importante. Então, a pergunta é, eu quero o Espírito Santo? Eu estou colocando o Espírito Santo em primeiro lugar? Eu estou buscando o Espírito Santo como minha prioridade? Porque o adolescente, ele é forte. O que ele quer, ele corre atrás. O que ele quer, ele chora, ele pede o pai, ele pede a mãe, ele emburra, né? O adolescente faz de tudo para conseguir o que ele quer. Faz um drama danado. Porque quando ele quer algo, ele vai. Então a primeira pergunta que esse adolescente que ainda não recebeu o Espírito Santo deve se fazer é, eu quero mesmo o Espírito Santo? Eu estou colocando o Espírito Santo em primeiro lugar? O que eu estou disposto a entregar? Estou disposto a entregar minhas vontades? Quem eu sou? Minhas manias, os vícios, os desejos, os sonhos? Porque tem que ser uma entrega total. A gente lê o versículo, né, no domingo sobre o Pentecostes e me chamou muito a atenção aquela parte que fala que ele encheu toda a casa. Então, para encher, a casa não pode estar ocupada com outras coisas. Isso foi algo que eu descobri no processo do novo nascimento. Eu fui me enxergando, eu fui vendo o que estava ocupando o lugar de Deus na minha vida. E fui tirando, e fui entregando. Então, isso é uma análise, é um raio-x que você tem que fazer de você mesmo. Primeiro entender quem você é, o que você quer acima de todas as coisas. Porque Deus não vai dividir a casa com outra pessoa. Primeiro o adolescente tem que entender quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Porque se ele não entender que o Espírito Santo é Deus, Jesus disse, não vos deixarei sós, mas enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, está escrito, é o penhor de Deus. Então Jesus deixou o Espírito Santo na terra como garantia de que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a garantia da nossa salvação é a presença do Espírito Santo. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Esse copo aqui, ó, ele está fechado, ele está selado. Ele tem água limpa dentro dele e ele tem o lacre. Então esse selo protege o que está lá dentro, impede o que está lá dentro de se perder
e também as impurezas externas de entrar. Então, o Espírito Santo é o selo de Deus. O Espírito Santo, ele vem quando a pessoa está buscando se encher de Deus. Então, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a orar, ela começa a obedecer a palavra de Deus e ela fica com a consciência tranquila. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou obedecendo, a minha vida agora está nas mãos de Deus e Ele é o meu Salvador. Dentro dela está cheio de água limpa, que é a palavra de Deus. Então, quando ela prioriza Deus, quando ela está buscando obedecer a Deus, o próprio Deus sabe que sem Ele, ela não vai suportar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, o próprio Deus vem e sela essa pessoa que ele vê que a entrega dela é verdadeira. E quando ele fala, vos guiarei em toda a verdade, ele vai mostrar a primeira verdade sobre você mesmo. Ele vai mostrar quem você é, que é o novo nascimento. Nesse momento, a natureza terrena, né, essa natureza carnal, a natureza dos sentimentos, dos desejos aqui, que você não consegue ter domínio, ela muda. Então, quando a pessoa nasce de Deus e se torna um filho de Deus, quer dizer, ela limpou, colocou água limpa, e o Espírito Santo vem para proteger. E uma coisa que você tem que entender o valor que não é um acessório, como você estava falando, não é uma coisa simplesmente que eu posso viver com ou viver sem. Não. Sem o Espírito Santo eu não vou chegar no céu. Simples assim. Porque é Ele que vai me guardar até lá. E vai morar comigo eternamente, não é só aqui na terra. O Espírito Santo ele é nos dado para sempre, eternamente Ele vai estar comigo. Exatamente para não acontecer outra rebelião lá no céu. Então, só vai entrar quem tem o Espírito Santo. Então, começa a primeira pergunta. Eu quero o Espírito Santo? Porque se eu quero o Espírito Santo, eu vou fugir do pecado, eu vou fugir da aparência do mal. Se eu quero o Espírito Santo, eu não vou me envolver com pessoas que me fazem errar. Se eu quero o Espírito Santo, eu vou obedecer à voz do Espírito Santo. Eu vou seguir a palavra de Deus. Tá bom, eu quero o Espírito Santo. É o que eu mais quero. Muitos adolescentes comentaram lá. Era exatamente isso que eu queria, né? O pessoal comentou na postagem da live. Então, se o Espírito Santo é exatamente o que você quer, então você tem que fazer a sua parte. Vamos voltar lá no que Jesus disse aos discípulos antes de ascender aos céus. Jesus disse, permanecei em Jerusalém, não saia até que hajais recebido o Espírito Santo. Olha só as palavras do Senhor Jesus. Jerusalém estava um clima tenso devido à crucificação do Senhor Jesus e estavam perseguindo os discípulos, acusando-os de terem roubado o corpo de Jesus, sendo que Jesus tinha ressuscitado. Aliás, tem um filme muito bacana no Univer Vídeo que você deveria assistir, que é A Ressurreição, que ela conta exatamente a história do soldado romano que foi encarregado de procurar o corpo de Jesus. Então eles não acreditavam na ressurreição dele e quiseram encontrar o corpo para provar que ele não tinha sido ressuscitado, e sim, o corpo havia sido roubado pelos discípulos. Assista esse filme, ele é muito legal, muito bacana, está lá no univervideo.com, A Ressurreição. Voltando. Então Jerusalém estava tensa. Por quê? Porque estavam caçando os discípulos de Jesus. Segundo, Jerusalém estava em festa. Tinha festa em Jerusalém, a festa das colheitas. Quem é do interior do Brasil sabe, quando chega a época da pecuária, quando chega a época da exposição agropecuária, é comida, é show, é movimento. No interior do Brasil, as festas de agropecuária, rodeios, né, acontecem tudo nesse período das colheitas. E exatamente a festa de Pentecostes era a festa das colheitas, era a festa das primícias. Então Jerusalém estava agitada, Jerusalém estava em festa. Mas os discípulos, Jesus disse, vocês vão permanecer.
E lá em Atos capítulo 2 diz que eles estavam todos concordemente reunidos em um só lugar. Poderiam estar fugindo, poderiam estar envolvidos com a festa, com as coisas que estavam acontecendo na cidade, porém eles estavam decididos a obedecer às palavras do Senhor Jesus. E o Espírito Santo veio exatamente naquele dia de Pentecostes para aqueles que permaneceram. Agora veja que interessante, Pati. Está escrito que o Senhor Jesus permaneceu 40 dias ressuscitado, dando sinais a mais de 500 pessoas. Mas quantas pessoas receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Quem sabe? Tem uma barriga só que roncou. Só aí. escutei uma barriga. Quem sabe? Quantas pessoas receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Está lá em Atos 2. Procura aí, Laricinha. Procura aí. Sua irmã foi te chamar de pigmeu, agora eu só lembro de pigmeu. Apelido é uma coisa séria. Procura aí, Letícia. Procura aí, galera. Atos 2. O pessoal da live aí também pode comentar. Quantas pessoas receberam o Espírito Santo? Atos 2. Ninguém sabe? Que isso? Aqui estão colocando 120. É isso aí. 120? Sim. Mas não é 120 o nome do nosso discipulado, a escola de discípulo? Poxa, pessoal, a nossa escola de discípulos, qual o nome dela? O 120. 120. Se ele apareceu a 500, Paty, quantos que deveriam estar lá no dia de Pentecostes? Quantos que deveriam? Pessoas que viram Jesus ressuscitado. Quantas pessoas que deveriam estar lá no dia de Pentecostes? 500. Mas só havia já 120. E as outras 380? Ou fugiram por medo, ou foram para a festa. E não é isso que hoje em dia o mal tem feito para as pessoas se perderem? Para uns, ele coloca problemas e sofrimento. Para outros, para a grande maioria, ele coloca a diversão. Por isso que a pessoa não recebe o Espírito Santo. Porque ela está tão envolvida com as coisas do mundo, ela está tão envolvida em ser feliz, que ela nunca encontra a felicidade. Ela está tão preocupada em se divertir, que ela nunca encontra o sorriso verdadeiro. Interessante, Valber, no sábado eu falei para você, né, em Lucas 15 fala de 3 tipos de pessoas que se perdem. Não é só no meio do problema, não. Tava lá a ovelha lá no deserto, 99 ficaram perto do pastor. Uma fugiu, não queria passar dificuldade, não queria passar o problema, não queria renunciar. É o que acontece com muitos adolescentes. Você fala que quer o Espírito Santo, mas quando chega lá na escola, você quer a turminha da bagunça. Você quer o palavrão, você quer o jogo, você quer a pornografia, você quer a pegação, você quer a festa junina. Não quer assumir a fé, né? Exato. Ontem eu estava numa escola e ali havia alguns do FTU. Me disseram, não, aqui há adolescentes do FTU. Só uma menina que chegou em mim e disse, eu também sou do FTU. Só uma. E mesmo assim, parecia que a gente era agente secreto. Eu vou lá com a minha camisa do FTU, faço a palestra e vou assumido. Ela, nem para chegar em mim, pastor, eu sou do FTU, tira uma foto aqui comigo e tal. Não, mas quando vem com a camisa do FTU no templo, tira uma foto comigo. Mas lá na escola, tava quase fingindo que não me conhecia. Tava quase fingindo que não era do FTU. Não assume a fé. Adolescente. Quantas pessoas para o mal assumem quem elas são porque eu vou ter vergonha de ser de Deus? Muitos passam essa perseguição. Todos nós vamos ser perseguidos. Eu estava vendo que lá na Coreia do Norte já são mais de 70 mil cristãos presos. Você sabe o que é isso? Famílias, crianças de 2 anos de idade. Vai todo mundo preso. Se é cristão, 70 mil, isso que eles contam, né? Isso que a gente tem notícia. Oficial, oficialmente, né? Agora, imagine, adolescente,
Imagine, adolescente, se o Espírito Santo vai habitar em alguém que não obedece a ele e que não assume a sua fé nele. E Jesus disse, bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça. Então, quando você está na obediência e você for perseguido, você não desanima, porque você sabe que você está fazendo o que é certo. Você não se preocupa com as críticas, você não se preocupa com o que as pessoas falarão de você, porque você se importa com o que Deus pensa de você. Então, primeiro, eu quero o Espírito Santo. Segundo, eu estou obedecendo à voz do Espírito Santo. De 500 que viram Jesus ressuscitado, só 120 recebeu o Espírito 380 Santo. Não se evaporaram. sabe, não se sabe, não se sabe. Não se sabe por que que eles sumiram. Pode ser por medo à perseguição, pode ser porque se envolveram com a festa. Então, se você deseja o Espírito Santo, você tem que querê-lo mais que qualquer outra coisa, acima de tudo. Você tem que focar em receber o Espírito Santo. Então, o tempo que você tem livre para você, você não vai jogar, você não vai se distrair, você vai ler a Bíblia, você vai orar. Falar com Deus o tempo todo. Isso é o que eu fazia. Eu estava lá, estava limpando, eu estava falando com Deus. Estava trabalhando, estava falando com Deus. Não é que eu estava lá de joelho orando, não, na minha mente. Você pode estar fazendo qualquer coisa e você está falando com Deus na sua mente. Tô lá escolhendo limão, tô perguntando, Deus, qual que é? Porque quem criou o limão? Quem criou todas as coisas? Então ele quer fazer parte da sua vida em tudo, não é só uma partezinha. Não é quando você tá lá já morrendo de sono, você, Pai nosso, tá no céu, santificado seja o teu nome, blá, 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 desmaia. Não, o tempo todo, para nascer de Deus, eu fiz isso. O tempo todo eu estava lá. Deus se tornou o centro de tudo, o mais importante que qualquer outra coisa, qualquer outro sonho, qualquer outra pessoa, mais do que o tio Valbo. Então, ele é o dono da sua casa, é claro que ele vai habitar em você. Ele só vai habitar naqueles que são dele. Então, não é que você tem que ser perfeito para receber o Espírito Santo, mas você tem que obedecer perfeitamente ao Espírito Santo. Então, se você o quer, se você está obedecendo, então busque. Fala, meu Deus, eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso me perder. Eu não posso. Eu estou vendo meus amigos perdidos, depressivos, tentando se matar, cheio de complexos, cheio de traumas, adolescentes ansiosos. Eu estou vendo meus amigos com comportamento destrutivo. Não, eu não quero isso para mim. Eu quero a vida, eu quero a tua presença. Então você passa a buscar o Espírito Santo. Será que você não está como aqueles 380 que viram Jesus ressuscitado, mas não permaneceram porque fugiram por medo ou se distraíram com a festa? Você tem visto no FTU testemunhos, na igreja testemunhos. Quando você está conosco, você até reconhece que faz bem a você, mas quando você vai embora, você alimenta más amizades, alimenta comportamentos errados, sem falar dos jogos online e da internet, sem falar o tempo que você gasta no TikTok, o tempo que você gasta no YouTube, vendo vídeos engraçados, vendo curiosidade, aí aparece a pornografia, aí aparece todo tipo de coisa suja, e você não nega aquilo, não apaga aquilo. E os olhos não se cansam. Os olhos não se cansam. Você vai ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e tá se enchendo de nada. Tá se enchendo de nada. Então pegue a palavra de Deus. O slogan do FTU tá aqui, ó. Nascendo da palavra. Tá aqui. Fala para Deus, será que essa palavra é verdadeira mesmo? Então eu vou ler e o Senhor vai transformar a minha mente. Eu vou buscar o Espírito Santo, mas eu quero te conhecer. Então você começa, nós temos o plano de leitura do FTU, você começa a fazer o plano de leitura. Não, mas eu quero mais, eu quero o Espírito Santo. Então vai lá em Atos 2, vai lá na passagem onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez na terra.
ali no dia de Pentecostes, e põe o dedo lá e está escrito, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então você vai falar, meu Deus, se isso aqui é verdade, eu quero receber o Espírito Santo. Eu também quero receber o Espírito Santo. Está escrito, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha só. Eles começaram a ouvir no seu idioma local. Eles começaram a ouvir no seu idioma as grandezas de Deus. Então, esse episódio do dia de Pentecostes, hoje ele tem que acontecer para você. O seu Pentecostes tem que ser hoje. O seu Pentecostes tem que acontecer hoje. Para que você tenha certeza de que você é de Deus e que Deus é com você. E para você que é pai, mãe, você que é CT, você que já tem o Espírito Santo, tem uma promessa aqui também. Tá? Tem uma promessa aqui no mesmo Atos 2, aqui no versículo 39, 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Deus, chamar. Nosso Deus chamou você, por isso que você está aqui nos escutando. Então, essa promessa é para aqueles que a gente cuida. Exatamente. Para a gente que recebeu e para os filhos da fé também. E o pai, a mãe que investe na carreira acadêmica do filho, excelente. Você leva o seu filho para natação, para o futebol, e faz balé, e faz dança, e olha, maravilhoso. Mas invista também no futuro espiritual do seu filho. Invista também em que ele conheça a Deus na adolescência. Porque muitos se perdem também na adolescência. A maioria dos testemunhos que nós trazemos no programa, com 12, 13 anos, já tinham tentado suicídio, já queriam morrer, já tinham tentado matar alguém, já tinham se envolvido sexualmente em coisas erradas, com drogas. Estavam perdidos, 12, 13 anos. Então, se o mal quer destruir o seu filho e você quer protegê-lo, qual a melhor proteção se não ele receber o Espírito Santo? Porque aí sim ele vai ter a mente de Cristo e ele vai saber tomar boas decisões. Então, se você se pergunta por que eu não recebo o Espírito Santo, primeiro você tem que se responder, eu quero o Espírito Santo. Segundo, eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou buscando fazer aquilo que Jesus diz. E terceiro, você está concordemente no mesmo lugar, com todos nós, na mesma fé? Ou você é uma pessoa no FTU e outra pessoa em casa? Uma pessoa no FTU e outra pessoa na escola? Quem é você? Então assuma a sua fé, não tenha medo, não tenha vergonha. Quando você assume a sua fé, Deus te assume. Quando você assume a sua fé, Deus te assume. E Jesus disse também que aqueles que me negarem diante dos homens serão negados por mim diante do Pai. Então você não assume a sua fé,
Jesus não vai te assumir jamais, nem aqui, nem na eternidade. Busque-o. Busque-o. Daqui a pouquinho tem a Santa Ceia do maná escondido. Vá para a noite da alma e busque o Espírito Santo. Ah, mas eu já fui de manhã. Ah, eu já fui de tarde. Então vá buscar o Espírito Santo agora ao assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que se você o quer, se você está disposto a obedecer, está obedecendo, e se você o assume, ele vai te assumir. Tá certo? Fica aí o vídeo, deixa o seu comentário. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.